Bastou o Bolsonaro ser declarado inelegível para começarem a assumir os aliados. O silêncio de um aliado em particular, o Sérgio Moro, está incomodando o clã Bolsonaro. Por que será que Moro ainda não correu ajudar o capitão? E quando a gente pensa nesse contexto, fica até estranho a gente pensar que poderia ser diferente, né? O que faz alguém pensar que diante desse cenário o Moro ia se culpar, ia demonstrar alguma solidariedade. Ok, então Bolsonaro declarado inelegível na semana passada, né? Na decisão do TSE, eu acho que o pessoal que assiste aqui o Bolsonaro, o pessoal que assiste aqui o Meteoro, todo mundo comemorou, os bolsonaristas em si, todo mundo chorou e tal. Mas enfim, teve muita gente que era aliado do Bolsonaro e que até agora não fala nada, sabe? Agora, no comecinho da semana, no dia 4, o pessoal do Globo chegou até a fazer um compilado de nomes ligados ao bolsonarismo que ficaram em silêncio depois da inelegibilidade do Bolsonaro. Eu dei uma olhada hoje e vi que só um desses nomes aqui se declarou depois. Então tá ali Sérgio Moro, né? Todo mundo conhece. Ratinho Júnior, o infelizmente governador aqui do meu estado, do Paraná. Cláudio Castro, governador do Rio. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que esse aqui eu até cheguei a ver que depois da publicação das matérias chegou a falar alguma coisa sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, mas também não foi lá grande coisa. O Romário, todo mundo conhece, e o Elis Borges, que é o líder da bancada evangélica. Então, um monte de nomes muito ligados ao bolsonarismo, que até no dia anterior da inelegibilidade do Bolsonaro estavam declarando seu apoio a Bolsonaro, de repente, silêncio, silêncio. Mas quem realmente incomodou mais o fato de não ter falado nada foi o Moro. Tanto é que o Carluxo, né, filho 02 lá do Bolsonaro, resolveu até aqui twittar. Então, aqui no tweet de uma pessoa aleatória lá, alguma manifestação do Moro em relação à inelegibilidade do Bolsonaro, e daí o Carlos Bolsonaro vai ali embaixo, a terceira via tá chamuscando a beirola. É o jeito Carluxo de escrever, né? O que significa exatamente isso? Não sei, mas que o cara estava criticando o Moro, eu acho que essa leitura dá para fazer. Mas, enfim, e daí isso traz a questão, né? Por que o Moro estaria em silêncio, né? Daí quem vai responder isso para a gente é a Bela Megali, lá no Globo. Né? O motivo do silêncio de Sérgio Moro sobre a inelegibilidade de Bolsonaro. Daí lá no texto a gente vai ver, né, que Moro e seu entorno carregam uma decepção sobre promessas não cumpridas de pessoas ligadas a Bolsonaro. Havia o comprometimento de conversar com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para convencê-lo a desistir da ação contra o senador sob o argumento de que a direita não deve se dividir. Opa, ação contra o senador. Que ação contra o senador? Aí eu tenho que dar um contexto, que é coisa aqui do meu estado. O Moro ele foi eleito senador aqui pelo Paraná. E o segundo colocado pela União Brasil. O segundo colocado foi o candidato do PL. Então, o Moro não apenas tem toda aquela briga com o Bolsonaro desde lá da época que ele deixou de ser o ministro da Justiça, como ele, na prática, ele tirou a vaga do senador do PL, partido do Bolsonaro, quando ele se elegeu senador. Então, o PL aqui do Paraná abriu um processo pedindo a cassação do mandato do Moro. E é isso daí a Bela Megali está indicando. Escuta, é óbvio que o Moro está tendo está respondendo o processo no TRE do Paraná, podendo perder o mandato dele de 8 anos de senador por um processo que foi colocado pelo PL. Você acha que agora ele vai lá se doer do Bolsonaro ter ficado inelegível por 8 anos? E daí até aqui só um parênteses que não tem tanto a ver com essa história específica, mas que eu acho sempre legal fazer esse parênteses, porque a história é muito louca de coisas que só o Brasil pode nos proporcionar, que junto do PL também está o PT. É o mesmo processo. O PT e o PL estão juntos tentando caçar o Moro aqui no Paraná. Eram dois processos separados,
que os dois pedindo a cassação do Moro, os dois pela mesma razão, com o mesmo argumento, com as mesmas provas, que a argumentação é o Moro, porque ele foi pré-candidato à presidência, ele teve acesso a muito mais verba e muito mais tempo de exposição do que os outros candidatos a senador. Daí o juiz do TRE pegou e olhou, gente, o processo é praticamente o mesmo, e juntou os dois. Então a gente tem aqui no Paraná PT e PL tentando juntos caçar o mandato do Moro. Enfim, coisas que só o Brasil pode nos proporcionar. Mas enfim, e daí é essa a razão pela qual o Moro, muito provavelmente, está aí se negando a demonstrar compaixão pelo Bolsonaro. E quando a gente pensa nesse contexto, fica até estranho a gente pensar que poderia ser diferente, né? O que faz alguém pensar que diante desse cenário o Moro ia se ia demonstrar alguma solidariedade. Enfim, Riclis, o que você acha dessa bagunça toda? Assim, o Moro ele foi eleito por um misto, digamos assim, de votos de uma base bolsonarista que é muito forte no Paraná, no sul como um todo, né? Eu sou de Santa Catarina. Que moral eu tenho para zoar paranaense por conta de voto ruim, né? Morando aqui, moral nenhuma. É. Mas Tamo assim, junto, amigo, tamo junto. fazer o quê, né? Enfim, ele teve muito voto de bolsonaristas e uma parcela que é muito difícil de mensurar. A gente não tem como dizer quantos de cada lado, mas muita gente que ficou desesperada atrás de uma terceira via à direita, né, para Lula e Bolsonaro, todos aqueles liberais que tentaram impulsionar Moro até o quanto foi possível empurrar uma possível candidatura dele para a presidência. No caso, os que moram no Paraná, é claro, né? Quem mora fora do Paraná não consegue votar nele, mas. E então, nesse momento histórico, o Moro precisava dos bolsonaristas para ser eleito. No entanto, como você mesmo pontuou, o mandato de um senador ele dura 8 anos. E em 8 anos, muita água passa debaixo dessa ponte. Pode ser, é bem possível, que daqui a 8 anos. O... Tá, desculpa, eu tive que ler esse comentário. Então, assim, é bem possível que daqui a 8 anos o Moro talvez não precise mais de voto de bolsonarista. Não digo de pessoas de direita, mas daquele. Assim, pode ser que daqui a 8 anos as pessoas que podem ser definíveis como bolsonaristas. E bolsonarista, não, aqui eu não tô classificando só quem deu o voto Bolsonaro. Porque o cara que foi levado a acreditar que o Lula é um ladrão que encampou o maior escândalo de corrupção da história da República, o cara que acredita nisso, às vezes vota no Bolsonaro não porque ele tem grande simpatia, mas porque ele faz o cálculo dos males o menor na cabeça dele. Agora, o bolsonarista raiz, aqueles 27 a 30% da população que dizia que o governo do Bolsonaro era ótimo, sabe? Que acredita em conversinha de que o Brasil vai virar Venezuela, que tá aí surtando nas redes por conta dessa reforma tributária, falando que é comunismo, ideologia de gênero. Essa base do chapéu de alumínio, ela talvez o Moro não precise dessa base daqui a 8 anos. Talvez ele possa se reeleger. Claro, ele vai precisar dos votos da direita, ele é de direita, lógico, a base dele é essa. Mas talvez ele não seja tão dependente do núcleo ideológico do bolsonarismo. Então, já que ele percebeu que o Bolsonaro aparentemente não consegue livrar ele do processo do PL, ele talvez ele tenha feito o cálculo de que, olha, já que eu tenho aí mais 8 anos, quer dizer, 7 anos e pouco pela frente de estabilidade, caso eu não seja caçado, eu vou largar a mão desses caras e vou tentar seguir outros caminhos dentro da direita para que no futuro eu não dependa mais dos bolsonaristas, porque eles não são confiáveis. O cálculo dele pode ser esse, porque de fato, nem os bolsonaristas e nem o Moro, nem eles não são confiáveis. Já se apunhalaram pelas costas mutuamente, já se abraçaram de novo quando tentaram impedir o Lula de ser reeleito. Então, talvez o cálculo do Moro seja esse, tipo, olha, depois desse processo e a inabilidade do Bolsonaro de resolver a questão, eu concluí que eu não posso contar com ele, e talvez eu não precise dessa base ideológica do bolsonarismo daqui a 7 anos. Então, pode ser que ele tenha decidido preservar a imagem dele em relação a possíveis associações com o Bolsonaro.
ele já foi bastante criticado, né, por ter voltado a se associar com o Bolsonaro, pelo aquele núcleo centrão que vota nele. Até hoje tem bolsonaristas que não perdoam ele por ele ter saído do Ministério da Justiça e queimado o Bolsonaro, mesmo ele tendo reatado durante a eleição. Então, eu acho que o cálculo dele pode ser esse, sabe? Ele quer se afastar desse núcleo ideológico bolsonarista, agora que ele percebe que eles não vão salvar a pele dele, e tentar daqui a né, no decorrer desses anos, criar uma base própria de eleitorado que não dependa desse núcleo duro ideológico, mais ideológico do bolsonarismo, né? Não é como se os outros não fossem ideológicos, mas eu tô pensando naquela galera que a gente pode sim botar um carimbo na testa de fascismo, sabe? Aquele Uhum. pessoal que tá abraçado até o Titanic afundar.